Olá, pessoal, boa noite. Oi, Pamela, oi, André. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se puderem dar um joinha aí. Se alguém puder me dar um ok. Ah, tudo ok? Tá joia, obrigada. Eu vou chamar a Mariana Rosa, já tá aqui esperando a gente. Já vou convidar a Mariana para. Oi, Lucimara. Oi, Maria. Mariana. Eu não sei se a Mariana convidei aqui, eu não sei se ela viu. Oi, Renata. Oi, Kiara. Oi, Thaís. Vamos esperar aqui a Mariana. Enviar um convite para ela. Não sei se a Mariana está tendo algum problema para entrar. Está tendo algum problema para entrar, Mariana? Eu estou mandando eu pego a sua solicitação aqui, Mariana, e estou dando um aceite nela. Tá, aqui para mim está aparecendo como você convidada. Deixa eu te mandar o convite, então, para ver. Só que você, como você está aparecendo para mim como convidada já, porque você solicitou, aí eu não consigo enviar. Vou enviar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu enviei o convite para você. Vê se você consegue entrar. Consegui? Não, não consegue. Ah, agora Aí, sim. agora deu. Ah, agora deu certo. Deixa eu afastar a câmera aqui, ó, que o A pessoal gente fica falou. mais para trás aqui. O pessoal falou da outra vez, a gente ficou muito com o rosto muito próximo. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para melhorar. Porque quando outra pessoa entra, aí a gente fica próximo demais, né? É, Dá uma mudada aqui. Vamos ver se fica melhor assim. Acho que tá melhor assim. tá ótimo. Peraí. Vamos ver aqui. Aí, Deixa eu pôr carregando aqui para não. Aí, tá agora sim. cortada a imagem. Não sei porque que a imagem tá cortada aqui. Deixa eu ver se ficou melhor agora. Aí, gente. A vida ao vivo é assim, pessoal. A gente vai ajustando na hora. Ai, então vamos lá, eu vou começar aqui, vou fazer uma introdução e aí a gente já começa, tá bom? Combinado. Então, então essa é mais uma live, né, do canal do Pitt Hopkins Brasil. Como eu venho sempre falando, esse canal, ele
cuidado por algumas famílias, né? São famílias que cuidam, famílias que têm filhos com Pitt Hopkins. Hoje a gente vai fazer essa live devido ao Dia da Escola. Hoje, dia 15 de março, comemora-se o Dia da Escola, né? E aí a gente escolheu esse dia para falar sobre inclusão e a Mariana Rosa aceitou o convite aí, muito bom, né? A gente ficou super feliz. E aí eu queria fazer alguns lembretes que a gente tem outros canais também. A gente tem o site, que é pitthopkins.com.br, que fala um pouquinho mais sobre a síndrome. Tem o Facebook e também criamos o YouTube. Então essas lives, elas estão sendo colocadas lá no YouTube também para o pessoal ter mais acesso, tá? E um tempo atrás, numa outra live, eu falei que as pessoas poderiam mandar sugestão de temas para a gente conversar aqui, a gente ia trazendo ao longo do tempo. Essa live sobre inclusão foi uma sugestão que a gente recebeu no passado, foi uma solicitação que a gente recebeu no passado, e aí agora a gente está trazendo, tá? Aí eu vou começar fazendo a minha descrição, Mariana, é a primeira vez que eu faço a minha descrição, tá? Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, comprimento no ombro. Estou usando óculos com aro preto. E estou de fone de ouvido branco. E uma camiseta rosa. E no fundo eu tenho uma parede branca. E aí eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rosiane, eu sou mãe da Melina, que tem Pitt Hopkins. A Melina tem 2 anos e meio, ela foi diagnosticada com Pitt Hopkins há 1 ano, mais ou menos, atrás, né, no começo de 2020. E aí, desde então, a gente entrou para o grupo de WhatsApp que tem as famílias, que vai acolhendo as famílias com diagnóstico de Pitt Hopkins. Na época, nós fomos a 25ª família, hoje nós estamos em 37 famílias aqui no Brasil. E eu também sou mãe da Isadora, de 6 anos, que é a que fez o videozinho que eu acabei de mandar para você. Fofo. Ela adora fazer o vídeo, mas hoje ela não queria muito, assim, eu deixo à vontade. E hoje, então, a gente vai conversar sobre escola, espaço de inclusão e acolhimento das diferenças, com a Mariana Rosa. A Mariana Rosa é de Minas, né? Vocês vão perceber pelo sotaque. É uma mulher com deficiência, mãe da Alice, jornalista, ativista nas causas da pessoa com deficiência e inclusão, é membro do coletivo Ellen Keller, que a gente quer, no final, que ela fale um pouquinho a respeito. E eu queria agradecer muito a Mariana, porque a Mariana, ela tem trabalhado bastante na causa da inclusão, né, e reservou um tempinho para falar aqui com a gente. Quando a gente fez o convite, ela já aceitou prontamente. Queria agradecer demais. Agradecer a Andréia Medrado também, que foi quem fez a ponte, né, Mariana? A Andréia está aqui com a gente. A Andréia é mãe da Maria Flor, que também tem Pitt Hopkins. Então, agradeço muito você, agradeço a Andréia e a todos que estão aqui hoje com a gente, né, que despendeu um pouquinho do tempo para ouvir aqui. E queria que você falasse um pouquinho de você. Claro, boa noite, então, Rose, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje, para essa conversa, que é uma conversa que diz respeito a todos nós, né? Então, estou bem feliz. Eu vou me audiodescrever também. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo cacheado na altura das orelhas, uso um óculos de armação transparente, tô com uma camisa azul marinho, tô sentada e atrás de mim tem um tecido assim com uma estampa de folhagens. É importante dizer, né, sou uma mulher com deficiência, a Rose já falou, eu tenho baixa visão e aí eu não consigo acompanhar os comentários que vão subindo aqui. Os comentários. Eu estaria que tá usando o fone com o leitor de tela, mas eu fico bem confusa com o leitor de tela porque ele fica narrando Não.
né? Não precisa. Pode Não ficar é algo tranquila que eu... que eu faço essa parte aí. Maravilha, tá bom. E, bom, acho que para hoje, assim, né, é importante dizer isso, que eu sou jornalista de formação, né, me formei em comunicação social, atuo nessa área, trabalho numa empresa, né, como profissional de comunicação, mas além disso, eu tenho esse ativismo, né, pelo direito Uhum, das pessoas com deficiência e principalmente pela educação. Eu gostaria de não precisar falar educação inclusiva, né? Eu gostaria de, quando a gente sim. falasse educação, já ficasse subentendido que a gente está falando que é um direito de todas as pessoas, mas a gente ainda precisa sublinhar essa perspectiva inclusiva. Então, eu acabo me interessando por esse tema, estudando, eu faço parte de alguns grupos de estudo, de pesquisa sobre esse assunto, embora não seja a minha formação de origem, é o meu grande tema de interesse, então estou sempre estudando, me atualizando, lendo a respeito. E além de ser um objeto de estudo, é uma experiência, né? Eu acompanho o processo da minha filha. Quando eu vivi o processo escolar, eu ainda não tinha essa deficiência, ela é uma deficiência adquirida muito recentemente, mas eu estou vivendo esse processo com a minha filha, que tem sido uma trajetória de muitas descobertas e também de muitos Uhum, desafios, de muitas portas fechadas que precisam ser é, destrancadas, né? Então, é sim. esse lugar que eu espero poder convidar para uma reflexão ou dialogar aqui com vocês hoje. A Alice hoje está com 10 anos. Não, tá com Não, 7. Ai, não 7 apressa. anos. Não, Eu já fico que, nossa, já tá com 7, passou muito rápido. está com 7 anos. Isso. 7 anos. A Alice, você quer falar um pouquinho sobre a Alice para gente? E aí eu queria que você falasse também sobre o seu livro, que é Diário da Mãe de Alice. Isso. A Alice nasceu prematura, uma criança que nasceu de 29 semanas. Então, em razão da prematuridade extrema, ela desenvolveu algumas características, entre elas a paralisia cerebral, que no caso dela significa uma limitação motora, de membros superiores e inferiores, baixa visão e também epilepsia de difícil controle, ela tem convulsões. Então, Uhum, ela tem um nível de dependência maior do que outras pessoas que não têm essas limitações no corpo, né? uhum, O livro que você mencionou foi escrito no primeiro ano de vida, durante o primeiro ano de vida da Alice, foi um período bem sofrido, né? Não em imagino. razão do diagnóstico da deficiência, nada disso, foi bastante sofrido, principalmente porque ela teve entre a vida e a morte várias vezes, né? Ela teve, Uhum, com 40 dias de vida, ela teve uma parada cardiorrespiratória prolongada, durou 26 minutos, ela ficou 5 meses na UTI. Primeiro ano de vida, ela teve 8 pneumonias, ela voltou a ser internada algumas vezes. Então, foi um período muito difícil, nesse sentido da gente querer muito que ela uhum, vivesse e da fragilidade da vida, né? Da fragilidade sim. da condição com que ela nasceu. Então, o livro é fruto disso, é um relato bem assim de amor mesmo, de uma mãe por uma filha. Algumas coisas que eu escrevi nessa época, hoje eu já penso diferente, já penso de outra forma. E que bom que isso está Uhum. registrado, porque mostra o nosso processo, né, de De mudança. evolução, né? E outras permanecem exatamente como eram naquele tempo, principalmente o afeto, né? Uhum. Igual. Sim, é um período complicado mesmo, né? Eu não passei por isso, né? Porque no meu caso a minha filha teve um parto, o parto foi normal, assim, foi cesariana, mas enfim, não teve nenhuma complicação no parto. Ela nasceu bem e a gente começou a desconfiar quando ela tinha uns 6 meses que ela estava muito molinha. Então a característica do Pitt Hopkins é mais isso, assim, a gente começa a perceber que a criança tem alguma coisa porque ela começa a atrasar para sentar, atraso para andar, engatinhar, e aí a gente começa a desconfiar que tem alguma coisa. No caso da síndrome também, tem algumas crianças que têm convulsão, né? Hoje mesmo a gente teve um relato de uma mãe que está
uma complicação desse tipo, né? De não estar conseguindo controlar a convulsão. E isso realmente é algo que deixa a gente perde o chão, né? A É, gente, a convulsão é uma doença, né? A epilepsia é uma doença, é, diferente da condição de deficiência, de síndromes e tal, que sim, são condições da vida mesmo. Agora, a epilepsia é uma doença e dependendo do nível, da quantidade de convulsões, é bastante estressante, cansativo, é. né? Eu vejo que a minha filha às vezes fica bem ressentida das crises que ela tem, ela fica mais chorosa, Uhum, ela fica mais sonolenta. Então, e pra gente que cuida, né, para os cuidadores, fica uma sensação de impotência muito grande, né, de ver uma pessoa fica. passando por isso e ter muito pouco a se fazer, né? É É, bem complicado. Mas a gente aprende a lidar também, né? Eu acho que, como toda doença com a qual a gente precisa conviver, né? Eu acho que é importante também a gente superar essa coisa de que eu só vou ser feliz e vou ter uma vida boa e plena no quando dia em que eu passar, não tiver a doença, né? No caso dela, a não doença vai, epilepsia, né? né? Porque tem muita vida também, né, no meio disso tudo, e a gente aprende a contornar, Uhum, aprende, as convulsões, se a gente aprende a ler sobre elas e as suas manifestações, elas são aliadas. Quantas vezes eu consegui identificar que a Alice estava vivendo um processo infeccioso porque houve uma alteração no padrão de convulsão. Não tinha nenhum outro sintoma, mas ela começou a apresentar mais convulsões do uhum, que normalmente ela apresenta. E eu falava, tem alguma coisa, uma infecção, uma inflamação, e de fato tinha, né? Os dentes nascendo, a mesma coisa. Então, a gente aprende, né, a lidar e e aprende a ver o lado positivo, né? Apesar de tudo, porque tem. Se a aprende, gente conseguir. aprende que a vida é Uhum, assim, né? A gente não tem é, só a parte boa, alegre, luminosa. A gente tem dor, tem uhum, sofrimento, tem tristeza, tem desafios, e que bom, isso é porque a gente está vivo, né? Então não estou sim, romantizando, né? É difícil, em alguns momentos é bem difícil, mas é a lida da vida, né? De todos nós, faz cada um parte, né? passou. É. Uhum. Ô Mariana, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre o seu TEDx, que foi Diversidade que Move o Mundo. E eu achei maravilhosa a questão que você deixou para reflexão, que é como você lida com o diferente em você e no outro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso antes da gente entrar na questão da inclusão da escola, porque eu acho que é uma reflexão importante, né? Como que a gente lida com isso, né? Todo mundo, como que todo mundo lida com o diferente? Então, porque acho importante a gente pensar, será que existe o diferente, né? Porque Uhum, o diferente, né, numa perspectiva do que é conhecido pra gente, né? A gente tem uma série de aspectos da vida, de pessoas, relações que são conhecidas, são familiares, então a gente entende que estão no nosso repertório do que é comum, né? E aí, aquilo que foge do nosso repertório, que foge daquilo que nos é familiar, a gente entende como sendo como diferente. E diferente. esse lugar vem muito do lugar do estranhamento, do que não tá, no que não faz parte, do que não está ainda como parte da minha rotina. Então eu estranho. E a gente, enfim, quando a gente tem estranhamentos, né, a gente tem geralmente tem atitudes diferentes em relação a isso, né? Então, o que eu acho importante da gente pensar é que, primeiro, não existe o diferente. A primeira coisa que é importante da gente pensar é isso, não existe o diferente. Porque a gente pensar que existe o diferente significa que a gente elegeu arbitrariamente um conjunto de características, de padrões, de jeitos de ser gente, de ser humano, e que aquilo que foge a isso que foi idealizado, concebido, de novo, arbitrariamente, como Uhum, sendo parte da norma ou o normal, né? Aquilo que difere disso, então, é o diferente, o especial, né? O excepcional. Só que isso não existe quando a gente está falando de vida, principalmente quando a gente está falando de gente, né? Nós somos hoje
7 bilhões de pessoas no mundo e não existe um exemplar igual ao outro. Cada um Não. é uma pessoa irrepetível. Nunca vai existir outra Rose, Uhum. nunca existiu outra Rose, só existe essa Rose, né? Só existe essa Sim. Mariana, só existem É. essas pessoas que estão aqui assistindo. E Pode, mesmo dentro, é, pode e falar. mesmo, só complementando, assim, que mesmo dentro da síndrome, né, apesar da síndrome dizer, assim, que são características semelhantes, mesmo dentro da mesma síndrome, você tem indivíduos diferentes com características diferentes. E a Exatamente. síndrome não vai ter o mesmo padrão. Então, assim, tem crianças que têm convulsão, tem outras que não têm, né? E, e- Então, e exatamente, Rose, porque vamos esquecer a síndrome e vamos pensar o seguinte: a gente pode fazer agrupamentos vários, né? O grupo das mulheres, o grupo dos homens, o grupo dos brancos, o grupo dos negros, dos indígenas, dos gays, uhum, bissexuais, dos homossexuais, das pessoas com deficiência, entre as pessoas com deficiência, dos autistas, das pessoas que têm trissomia do 21, das pessoas que têm paralisia cerebral, é possível fazer vários agrupamentos. Nenhum são desses diferentes. agrupamentos é capaz de dizer quem é aquela pessoa. Nenhum. A gente tem uma pista ou outra, né? Outro dia eu vi a Zélia Duncan, a cantora, dizendo, né? Ah, é LGBTQIA+, muito Mas, mais, ela dizia. Porque eu não caibo em nenhuma dessas caixinhas. Elas são importantes para eu saber que a minha identidade passa por elas, mas não está contida nelas. A minha uhum, identidade é um fluxo, ela passa por ali, mas ela não fica na caixa. Então, retomando essa ideia do diferente, é por isso que a gente não pode dizer quem é o diferente, por isso que a gente fala da diferença, que é uhum, aquilo que nos compõe a todos nós, a mim, a você, a qualquer pessoa. Né? A diferença é o que nos compõe, é o que nos faz únicos, singulares, irrepetíveis, e inclusive é aquilo que nos faz estarmos sempre em mudança. Eu não sou a sim, mesma que eu era ontem e não vou ser a mesma que eu era amanhã. Eu também estou em permanente mudança. Então, se nenhum de nós se repete, por que a gente vai esperar que quem tem a síndrome vai se comportar do mesmo sim, jeito, né? Isso não é, existe em nenhuma característica, nenhum. A Temple Garden, ela fala isso, né? Ela era uma mulher autista, ela é uma mulher autista, ela tá viva ainda. E ela diz isso: se você conheceu um autista, você conheceu um autista. um autista. Não conheceu o autismo, você não conheceu os Uhum, autistas, você conheceu um, né? É aquela pessoa. E isso é muito importante para a gente pensar a educação, né? A gente não pensa a educação pros diferentes, pros especiais. A gente pensa a educação para as pessoas e as diferenças que as compõem, todas nós, todos é. nós. Ó, veio uma mensagem aqui que eu achei interessante, que é assim, ó, nós mesmos somos diferentes perante os momentos da nossa vida, que é o que você falou, né? A gente vai evoluindo e a gente vai ficando diferente, né? E Exatamente. ainda bem, né? E tomara que seja para melhor, né? Que a gente vai evoluindo mesmo. Eu queria, ó, deixa eu ver as outras mensagens aqui, ó. Deixa eu ver aqui em cima, porque todos somos diferentes. Do que não é normal, geralmente achamos diferente, né? É sempre aquilo que a É, gente não está acostumado a ver, né? Que é o que você falou. E eu tenho a Marta falou uma coisa aqui que eu sempre amei agregar com pessoas diferentes de mim, mesmo antes de ser mãe atípica, né? Mesmo antes de estar no meio, né? Que a gente acaba também mudando, né? Eu tinha uma visão completamente diferente antes de ter minha filha com deficiência. Eu, um pouco diferente de muitas pessoas, eu convivi com bastante gente com deficiência ao longo da minha vida, mas eu tinha uma visão diferente, sim. né? Assim, hoje a minha visão, hoje a minha visão é um pouco mais afetada pela maternidade, eu digo assim, o sentimento fala muito, aí a gente sofre um pouquinho mais. Antes eu via a deficiência com mais normalidade, Uhum. né? Com mais normalidade. Hoje eu já vejo
com um pouco mais assim, que é bastante terapia. Eu vejo aquela carga da deficiência, né? Que eu tô tentando melhorar isso também. Tô Que é o tentando. capacitismo, né? A carga da deficiência chama capacitismo. Não, mas é a carga de terapias, eu digo, sabe? Mas a carga Que de terapias tem a ver com capacitismo. sim, eu também concordo. A gente conversa sobre isso outra hora, assim, para a gente não fugir do tema, mas eu concordo plenamente, assim, que a gente que pensar nisso como uma carga ou pensar no exagero, sabe? Que a gente tem que refletir, e eu vivo refletindo sobre isso. É, É uma é. reflexão que eu faço o tempo inteiro. Mas Não a dá para gente ser volta. ingênua nisso, a gente volta. Só dizer isso, não Isso, dá para a gente é, ser ingênua nisso, porque tem muita gente ganhando dinheiro também, vendendo sim, milagres, né? Vai andar, sim, vai isso, vai aquilo, MMS, né? Para é. condições que não precisam ser curadas, né? Para condições que não precisam sequer ser melhoradas. A gente está sempre falando numa perspectiva de desenvolvimento. E o desenvolvimento, de novo, cada um tem o seu dentro das suas condições e das suas Hum. características. Então não dá para estabelecer régua. Mas isso é uma outra conversa, eu acho que vale. Isso é um outro assunto que vale a pena a gente voltar, viu? Muito bom esse assunto. E aí, então, entrando nessa parte de educação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história, né? Até assim, o que veio acontecendo, a gente teve uma live aqui com a Adriana Monteiro, uma advogada, que ela contou sobre, ó, maravilhosa, né? Que ela falou sobre a definição de pessoa com deficiência, mas aí eu queria que você trouxesse um pouquinho mais sobre a educação em si, né? Sobre a questão de ter a educação, a LBI, falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão, sobre o decreto, né? Que você tem falado bastante. Sim. Então, é importante a Adriana já ter feito esse panorama, porque na Hum, educação a gente caminhou mais ou menos para e passo com a evolução do modelo do entendimento da deficiência. Né? Existia um modelo médico, depois falando especificamente sim. do século XX, Uhum, né? O modelo médico e mais recentemente o modelo social. Assim também na educação. Fazendo um uhum, recorte assim, só do século 20 e 21, né? Se a gente pegar lá da década de 20, 30, mais ou menos, né? Quando surgem aqueles primeiros testes de QI, né? Coeficiente de inteligência, em que a gente avaliava se a criança e o jovem tinham é, a cognição necessária, né? A capacidade intelectual necessária uhum. para ser escolarizado. Quantos testes foram aplicados nesse sentido para decidir quem ficaria na escola e quem não poderia acessar a escola, né? Isso foi um trabalho da psicologia durante muito tempo. Quando foi chegando ainda na década de 50, 60, 70, a gente começa a viver o movimento da integração, né? Que é o movimento que precede a inclusão, o movimento da inclusão, que dizia o seguinte: olha, a gente admite integrar Uhum, estudantes com deficiência, desde que eles performem o mais próximo possível uhum. do que é considerado normal. Então, se eles performarem, eles ficam na sala. Ele nem é aquela história, né? Nem parece que ele tem autismo, que ele tem É, síndrome, nem nem parece parece, né? deficiente. Porque ele está mais próximo do que é considerado normal, dessa ideologia do normal. Quem não performa perto disso, de acordo com o pensamento dessa época de 60, 70, fica então separado numa classe especial ou numa escola especial. Eu nem gosto de chamar de escola, porque as instituições que são segregadas, elas não promovem o acesso ao currículo da maneira como a gente conhece. É uma outra proposta de abordagem. Então, se é assim, Uhum, não é escola, é outra coisa. Mas, voltando, isso lá na década de 60 e 70, que é no mesmo momento em que o movimento social das pessoas com deficiência ganha muito fôlego e as pessoas começam a dizer: olha, a deficiência é uma situação de opressão, a deficiência não está no laudo, no diagnóstico, a deficiência está no encontro entre esse indivíduo que tem uma característica, que tem uma limitação, e esse mundo que não acolhe, que não abraça todas as diferenças e que
Mais do que isso, cria barreiras que impedem as pessoas de usufruir, né, das condições em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse momento, começa a ser discutida, então, a educação. Uhum. A gente vai, então, avançando mais sobre o direito à escola, né? E aí, no início dos anos 2000, a gente tem a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que estabelece o conceito de deficiência, que é esse que eu acabei de dizer, né? A deficiência não está no indivíduo, está na relação do indivíduo, no encontro desse indivíduo com essa sociedade que produz barreiras. Então, a deficiência é uma situação de opressão, a deficiência é um contexto social. E aí, se é entendido assim, vem em seguida, um pouco depois, no início de 2000, no início dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, vem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Porque Uhum. educação especial é o nome que se dava a essa abordagem que acontecia nas instituições segregadas. Quando a gente fala de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente está dizendo esse público, esses estudantes que são estudantes com deficiência precisam estar na escola Na escola comum, regular. na escola para todas as Eu, pessoas. uhum. Então, a política Eu, defende isso, essa política da primeira década dos anos 2000. Deixa eu só concluir essa linha do tempo, que daí eu pode, já volto para vocês. Então, nessa época, a gente começa a viver, quer dizer, a gente está falando de pouco mais de 13 anos para hoje, né? Foi lá em 2008. É muito pouco tempo, é uma piscada de olhos. Se a gente pensar numa perspectiva histórica, uhum. a gente tem muito mais experiência em excluir, em segregar, em apartar do que em incluir. A gente tem só 10 anos tentando o passo um, que é garantir o acesso dos estudantes com deficiência à escola comum. A gente ainda está no passo um. E a gente foi bem sucedido nisso. Né? Hoje, de acordo com o último censo escolar, a gente tem 95% dos estudantes com deficiência matriculados em escolas comuns. Ah, mas nem todos são incluídos, a inclusão não acontece só com a matrícula. É verdade. Mas se esses estudantes não estiverem dentro da escola, também não tem possibilidade da inclusão Sim. acontecer, dos estranhamentos acontecerem. Então, a gente deu o primeiro passo. Tem vários outros, e a gente vai falar deles aqui ainda ao longo dessa conversa, mas o primeiro passo foi dado, garantimos o acesso. As pessoas agora estão na escola. E é porque elas estão na escola que há esse desconforto, que há um monte de professor dizendo, mas eu não estou preparado, mas eu não sei o que fazer, mas eu tenho 30 alunos na sala e eu não consigo. Porque existe uma pressão social por um direito que nunca nos deveria ter sido negado, né, de acesso à educação. E quando eu falo que nunca nos deveria ter sido negado, eu não estou dizendo só que não deveria ter sido negado às pessoas com deficiência, não. A elas, a nós, de jeito nenhum. Mas eu estou falando um direito que tem sido sistematicamente negado a toda a sociedade. Porque quando a gente proíbe o acesso de um grupo de pessoas, sejam elas quem forem, pessoas com deficiência, mulheres, negros, que são grupos historicamente excluídos da escola, né? Esses três grupos já Uhum. estiveram fora da escola e a evasão escolar entre os negros ainda é a maior de todas. Quando a gente exclui essas pessoas da escola, a gente está reduzindo a nossa humanidade, a gente está reduzindo o nosso repertório de mundo. A gente, como sociedade, está perdendo. Então, é uma perda que nos afeta a todos. E se a gente tivesse consciência disso, a gente não deixava as pessoas com deficiência e suas famílias sozinhas lutando pela educação inclusiva, porque a gente entender que isso é um prejuízo civilizatório, né? Não é um prejuízo individual. Eu acho que é isso que é importante a gente entender. Mas você ia comentar e eu pedi para concluir o raciocínio. Fala o que você ia falar. Não, eu achei ótimo. O que eu ia complementar é o seguinte, é que hoje eu sou engenheira, eu trabalho faz um tempo já como engenheira, mas a minha primeira formação é matemática. Então eu dei aula por mais ou menos uns 10 anos.
E quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a dar aula já nos anos 2000, que foi quando começaram a colocar as pessoas com deficiência dentro da sala de aula. E aí realmente ninguém tinha preparo. Você não tinha preparo nenhum, nenhum, nem os professores e nem o espaço físico. E aqui tem uma mãe que também é professora, que ela fala a mesma coisa, a questão do despreparo. Mas eu acho que é importante ressaltar isso que você falou, Mariana, que é assim, existe sim o despreparo, mas ele só vai existir, ele só vai virar um preparo quando a gente tiver realmente a inclusão. E aí sim, o governo, todos, mesmo escola particular, as pessoas vão sentir a necessidade de que elas precisam estar preparadas, né? Então, assim, precisa haver esse movimento, e se não houver o movimento, ele nunca vai existir, né? É, Mas eu me lembro bem, assim, que foi um susto pra gente, tá? Eu tinha na época, vou entregar a minha idade aqui, né? Na época eu tinha 20 anos, eu ainda estava fazendo faculdade, então foi um susto grande. Eu dei aula em escola pública durante um tempo, depois eu dei aula numa escola particular que também recebia muitos alunos com deficiência, e a experiência é extraordinária, né? É extraordinária, porque assim, você tem que realmente fazer algumas adaptações. Então, para o professor, como professora, eu via como uma oportunidade, assim, como uma experiência extraordinária. Eu não tenho outra palavra, porque eu me sentia uma pessoa privilegiada, uma professora privilegiada de ter a oportunidade de trabalhar naquele mundo tão diverso, né? E pensar como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer. Agora, a gente sabe que, assim, isso eu estou falando mais de uma experiência já numa escola particular que tinha menos alunos. A gente sabe que é diferente quando é uma escola pública que tem bastante aluno, aí o despreparo é maior. Mas as coisas são assim, o movimento tem que acontecer para ele seguir em frente, né? acho que tem vários pontos para a gente comentar dessa realidade que você está trazendo, Rose. A primeira é a seguinte, assim, a gente não se prepara para quem não está, né? Sim, Então, é. não tem como. Eu não tenho como me preparar previamente, né? A gente se prepara, a gente se faz no encontro com as pessoas. E aí Uhum, não é só o professor que não está, e eu vou colocar aspas aqui no preparado, vou explicar por que daqui a pouco. Não é só o professor que não está preparado, a sociedade inteira não está uhum, preparada, porque o direito à convivência com as pessoas com deficiência vem nos sendo historicamente negados. A gente está falando uhum, de 30, 40 anos em que as pessoas com deficiência começaram a poder sair de casa, né? Começaram a uhum, poder ir para um ou outro espaço, e ainda assim isso é muito difícil ainda hoje, né? Então, não estamos preparados porque a gente tem um repertório pequeno de mundo, né? Porque a gente não teve, a gente viveu um mundo excludente, a gente viveu um mundo de segregação. sim, Por isso que a gente não está preparado. Isso é um ponto. O segundo ponto é que as- os professores não precisam ser preparados para ensinar aos estudantes com deficiência. Os professores, na minha opinião, nos meus estudos, naquilo que eu entendo de educação inclusiva, o que falta aos professores é formação. Formação. sim, Não sim, é a formação para isso, porque não somos tipos exóticos de pessoas que carecem de um olhar especializado. Isso é o que a gente acreditava lá com as instituições segregadas. Isso precisa de um tipo de professor para esse tipo de aluno. Não é uhum, o professor precisa estar mais bem formado. O que acontece é que o professor também foi formado, né? Os currículos das universidades, os professores e as escolas foram conduzidas de maneira a serem aparatos de reprodução do status quo, de reprodução das coisas como estão, né? Então o professor só sabe dar aula de um jeito.
ele não sabe diversificar a sua prática pedagógica, porque ele não foi preparado lá na faculdade, não é porque ele não foi preparado Uhum. para aquele aluno, não. E os dados nos dizem disso. Quando a gente olha os índices de evasão escolar, quem é que fica fora da escola? Quando a gente olha os índices de fracasso ou de insucesso dos alunos, né? Quem é que não tá, quem é que apresenta dificuldade de aprender? A gente não está falando só de estudantes com deficiência, a gente está falando de uma série de estudantes que são marginalizados por um currículo que não faz sentido para a sua realidade, por uma prática pedagógica que não é diversificada e que vai deixando de fora todos aqueles estudantes que não correspondem ao que foi idealizado. Então, os professores passam a formar repetidores, pessoas que vão repetir a resposta que ele tem em mente, e não pessoas com uma percepção crítica de mundo, né? Uma educação emancipatória, É. educação para a liberdade. Então, isso é que a gente precisa pensar. E aí eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu com a minha filha aí há 2 semanas atrás. A professora me disse assim, Mariana, eu tô querendo mandar como exercício para casa passar o cadarço no tênis, porque ajuda a desenvolver motricidade fina e aí eles estão aprendendo a escrever, então eu acho que vai ser importante. Mas eu não sei como fazer para Alice. Me ajuda a pensar como é que a gente Uhum. vai fazer para Alice? E aí eu perguntei para ela, mas professora, a gente só escreve com a mão? E ela ficou. Ela me respondeu assim na hora: Meu Deus, é muita desconstrução para minha cabeça. Calma aí, calma aí, Sim. calma aí. E eu falei: Pois é, porque a gente escreve com a mão, com a boca, com o olho, com o pé, na máquina de escrever, no celular, no computador, no laptop. Né? Quem Sim, aqui, entre nós que está aqui conversando hoje, inclusive que está escreve com a escrevendo mão. com a mão, né? Eu, só eu, ó. Eu também escrevo, mas é Nesse muito momento, pouco. eu. Então, como é que a gente vai dar só um exercício de escrita? Isso é o capacitismo operando na escola. Eu vou dar um exercício Uhum. de desenvolvimento de supostamente de motricidade fina, porque eu entendo que aprender a escrever é aprender a escrever usando a mão. Né? E aí eu retiro da possibilidade de todos os alunos aprenderem como a escrita pode ser diversa. Então a gente foi Sim. conversando e ela falou: me ajuda então a pensar outras estratégias. E aí a gente foi pensando, e ainda nesse exemplo do tênis, né, do cadastro, porque ele também não tem muito a ver com escrita, né, gente? Mas enfim, eu falei, por que a gente não pode? Eu não, né? Na verdade, eu conversei sobre isso com uma equipe que assiste a Alice, né, no que diz respeito à comunicação Uhum. uma equipe de tecnologia assistiva, e eles falaram, olha, são vários tipos de tênis. Tem tênis de cadastro, tem tênis de velcro, tem tênis só de enfiar o pé. Por que a gente não pode partir dessa diversidade de tênis? E aí pensar sensorialmente esses tênis, e aí depois pensar as diversas formas de escrita. Uhum. E aí, pensa bem, uma aula que ia ser só para aprender a passar o cadarço no tênis, virou uma aula de pesquisa sobre tênis, entre aspas, né? Que não era. Uhum. E modos de escrever. É uma aula melhor para todos. Porque os alunos têm acesso a um repertório mais amplo, podem ser mais criativos no que vai ser disponibilizado para eles. E aí não foi um exercício pensado para a Alice, a única que não consegue passar o cadastro no tênis. Foram propostos 3 ou 4 exercícios diferentes e cada criança fez um exercício que fazia sentido para si, inclusive a Alice. Então, Uhum. percebe, a diferença dela está posta ali igual a dos demais alunos. Mesma Sim. escola, um outro recorte. Professor de capoeira. Foi um fiasco a primeira aula. Aula online, pela tela, o professor mal via quem está do outro lado. E aí era um tal de todo mundo de pé, e vamos gingar, né? E eu desesperada, e a Alice já dormindo e tal. Enfim, terminou a aula, a gente teve uma conversa, eu expliquei para ele, falei, olha, não é possível a gente pensar só a partir dessa perspectiva, né? Precisamos ampliar. A gente está falando da capoeira não como uma prática aqui, mas como uma prática assim da capoeira em si mesma, mas a capoeira como uma prática num contexto de educação. O que você quer ensinar com isso, né? Então Uhum.
é dentro da escola que essa capoeira está inserida. Então, dentro da escola, ela não pode ser uma ferramenta de exclusão, né? E aí ele falou: nossa, você tem toda a razão. Que vacilo, que cilada. Justo a capoeira, que é um jogo, que é uma dança pela Sim, libertação, e eu tô aqui sim. aprisionado num jeito de ensinar. E aí a aula seguinte já foi a coisa mais linda do mundo, porque ele já estava falando: vamos gingar. Pode gingar com o pé, com os braços, pode gingar só com a cabeça, pode gingar só com os olhos. Quem quiser pode gingar só com o pensamento. Mas vamos pensar na ginga. Né? E aí Uhum, um tá só ouvindo berimbau, o outro tá gingando com o pensamento, o outro tá gingando fazendo com o corpo, e tá todo mundo sim. na ginga da capoeira. Eu É, achei e maravilhoso. isso é adaptação. Mas, ô Mariana, sabe uma observação que eu gostaria de fazer? Que é assim, olha a diferença que faz quando a mãe ou os pais se apropriam dessas questões, né? Porque, assim, é muito diferente a professora conversar com você, Mariana, que tem todo o conhecimento, que vai atrás, que ajuda a professora a pensar. Porque, assim, às vezes o professor, realmente, o professor nunca parou para pensar, né? Que ele poderia fazer diferente. E aí você foi lá e fez essa desconstrução, né? Assim, propôs essa desconstrução. Vamos pensar diferente. Então, assim, hoje eu vejo o quanto é importante a gente saber um pouco. A gente não precisa virar terapeuta, a gente não precisa virar especialista, né? Em neurologia, genética, enfim, em tudo. Mas é importante a gente saber um pouco para também ajudar, né? Ou É, pelo menos ter o telefone de quem sabe, né? Pega o telefone exato. lá Eu da ajudo. equipe, olha, equipe, eu tô precisando de uma ajuda aqui, né? Isso dá uma outra live também, né, Rose? Porque eu Sim. concordo com você, de fato a gente precisa ter informação sobre o que são os nossos direitos, o que são os direitos dos nossos filhos na escola, né? Isso é formação cidadã que a gente precisa ter. Uhum, Ao mesmo tempo, eu ainda me faço essa pergunta, assim, até quando a inclusão escolar vai depender da sobrecarga materna? Até quando nós, sim. mulheres, nós mulheres mães, vamos ser as pessoas que puxam essa conversa, né? As que se importam com isso. E a que custo isso vai ser feito? E eu tô falando aqui a partir de um lugar que é cheio de privilégios. Eu tenho acesso a estudo, né? Eu tenho acesso Uhum. a profissionais qualificados. Eu tenho muitas amigas, companheiras, mães, mulheres de crianças com deficiência que não têm Para esses poder. privilégios. É, E aí, porque elas não tiveram isso, os filhos não vão ter acesso. Olha que como é cruel, né? Então, eu acho é, muito delicado, porque de fato é uma luta que devia estar muito bem instalada na sociedade, de maneira que todo mundo pudesse fazer essa reivindicação junto com a gente. Quem não tem uma criança com deficiência, quem não tem um filho com uma deficiência, devia chegar na escola, assim como a gente, e falar: eu queria conhecer o seu projeto político-pedagógico, como é que vocês trabalham a perspectiva inclusiva aqui? Quantos estudantes com deficiência tem na escola? Como é que é o currículo? Como são as práticas pedagógicas? uhum, Elas são inclusivas? Você tem acessibilidade aqui? Né? Isso devia ser pergunta, igual a gente pergunta assim, qual que é a nota sim. do Enem, né? Na É, escola, né? Como é que é o pátio? Quer dizer, isso já diz muito da sociedade que a gente... quando a gente vai visitar a escola, né? Quando a gente visita a escola, a gente já olhar com esse olhar diferente mesmo, Porque ver a com esse gente olhar olha diferente. para a escola com esse olhar da performance. Eu quero saber se meu filho vai Uhum, tirar a melhor nota, ele vai passar na melhor faculdade, vai ter acesso à melhor faculdade, ele vai aprender a somar, subtrair, dividir. Né? É esse o olhar da performance, porque a gente foi educado assim, que a escola é uhum, uma máquina de fazer trabalhadores, pessoas que vão gerar capital e ser produtivas. Né? Assim que a gente sim, aprendeu a olhar a escola. A escola não é isso, ou não é só isso, ou não deveria ser. uhum, Né? é, Então a gente precisa olhar, né, para a escola a partir uhum, da formação humana e dos valores que são inegociáveis para a gente. E nessa é, perspectiva, a inclusão não deveria ser algo que não está no na nossa perspectiva de reivindicação. é, Né? uhum. E a inclusão, assim, né, falando um pouco mais sobre inclusão, ela não é só uma questão de pessoa com deficiência, né? Tá?
Então, quando a gente pensa em inclusão, né, eu já até tive um questionamento de um amigo uma vez, que quando a gente pensa em inclusão, a gente sempre pensa em acessibilidade, né? Então a gente pensa assim, nossa, mas a escola tem rampa. Ó, a escola tem essas barras aqui, ó, que ajudam, né? A escola tem a porta da escola é maior, então se alguém precisar passar com a cadeira de rodas, ela consegue. Mas não é só isso. Isso é só o início, né? O início que também a gente não precisaria ter que brigar para isso acontecer, né? Na É, verdade, todas as construções elas já deveriam ser pensadas como acessíveis, né? Isso é o básico, é o mínimo que deveria ter. E aí, assim, queria que você trouxesse um pouquinho mais de exemplo, e eu queria dar um exemplo também que eu escutei outro dia de uma mãe que eu achei fantástico, que é a filha dela tem déficit de atenção, ou seja, não tem deficiência, é um déficit de atenção, né? Ela não está, pelo menos, caracterizado ainda como uma deficiência, né? E aí eu achei fantástico que ela me falou assim, ah, minha filha, ela tem dificuldade de atenção, então assim, se passa uma borboleta, ela presta atenção na borboleta. Então, o que que a escola faz para adaptar essa menina lá? Na prova, por exemplo, ela não pode fazer a prova junto com todo mundo. Ela tem que fazer a prova numa sala separada, porque se toca qualquer coisa ou se alguém faz algum barulhinho, ela se distrai e perde a prova. Então a escola arrumou essa maneira, que era de colocá-la em outro lugar. E eu achei isso fantástico, assim, são coisas simples, né, que a gente nunca pensou, porque antes o que que a gente pensava? Ah, não tem atenção, se vira, vai ter que dar um jeito. Ou ia reprovando as crianças, né? Ou ia passando sem a criança atingir ali o que deveria ter atingido. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho mais de exemplo, assim, esses dois exemplos que você trouxe são bem legais, assim, que são de adaptação, e falar um pouquinho sobre o plano de ensino individualizado, né? E sobre a questão do atendimento educacional especializado, que aí eu acho que está relacionado com isso. tudo, sim, sem dúvida. É. Ó, a primeira coisa que eu gosto de fazer, inclusive diferenciação, é que quando a gente está falando, não só da escola, né? Mas aqui o nosso contexto é a escola. Acessibilidade é melhor do que adaptação, né? Adaptação é uma coisa que nasceu de um jeito que não é para todas as pessoas, que exclui, e aí Sim. você Uhum. adapta, dá um jeitinho para ela ser Isso. para todo mundo. Acessível é aquilo que já nasce, já é Uhum. construído para todas as pessoas. Então, nesse sentido, a gente tem que lutar para que a escola, o currículo, a BNCC sejam acessíveis, sejam pensados para todas as pessoas. O que é acessibilidade? Acessibilidade é tudo aquilo que nos oportuniza viver a vida com segurança e autonomia. Esses dois quesitos são importantes quando a gente fala de acessibilidade: segurança e autonomia. Então, não pode colocar uma pessoa em risco e também não pode ser fazer por ela, né? Se é algo Uhum. que ela pode fazer sozinha ou, no máximo, você vai fazer com ela, né? Em assistência a ela, mas nunca por ela, né? Isso é a Sim. perspectiva da autonomia. Bom, e aí como é que isso se dá na escola? Quando a gente pensa em acessibilidade, não é só acessibilidade da arquitetura, como você falou, né? É Uhum. acessibilidade de transporte, tecnológica, de comunicação, acessibilidade ao currículo. E daí, por isso é importante o papel do atendimento educacional especializado. Olha, se não me engano, menos de 50% das escolas no Brasil têm dependências, das escolas municipais, têm dependências com acessibilidade arquitetônica. Acho que esse é o último dado do censo escolar. Além disso, só 40% das escolas públicas ofertam atendimento educacional especializado. Só 40%. Eu nem estou aqui citando as escolas particulares, porque
as escolas, a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas particulares é infinitamente inferior do que o que acontece nas escolas públicas. As escolas particulares ainda se dão ao direito de negar matrícula, o que é ilegal e inconstitucional e pode ser sujeito a multa, né? Mas as escolas ainda Sim. fazem isso. Não Negam falo matrícula e negam o assistente terapêutico, né? tudo, né? Negam Eles qualquer negam, coisa pedem para os ou pais pedem para pagarem. pagar. É, exatamente. É. E aí, o que é o papel do atendimento educacional especializado? Por que ele existe? O atendimento educacional especializado é para ser ofertado aos estudantes com deficiência que dele necessitam, necessitam desse tipo de atendimento, no contraturno escolar. Então, não acontece de maneira concomitante ao turno em que aquela criança ou jovem está matriculado, com o objetivo de identificar as barreiras de aprendizagem, identifico as barreiras de aprendizagem e proponho estratégias para que essas barreiras sejam sanadas. Estratégias, recursos, né? É para isso que existe o atendimento educacional especializado. O que não é atendimento educacional especializado? Aula de reforço, aula na salinha de recursos, adaptar a tarefa que foi para a turma toda para aquele estudante. Nada disso é atendimento educacional especializado. Pegar o laudo e, com base no laudo, fazer tudo que aquele aluno especificamente vai fazer na escola. Isso não é função do AE. A função do AE é identificar as barreiras e ajudar o professor da sala de aula comum a resolver essas barreiras para que os estudantes possam aprender juntos. Então, ele é um parceiro do estudante com deficiência Uhum. na identificação das barreiras e não das dificuldades individuais. Né? Não tem nada a ver com a característica, o laudo diagnóstico que aquela criança traz. Tem a ver com as características daquela criança no ambiente em que ela está inserida. Por isso, o conceito da deficiência é importante. O profissional Uhum. de atendimento educacional especializado é aquele que vai fazer com que a experiência da deficiência suma de preferência dentro da escola, que não exista nenhuma situação de opressão dentro da escola, que não exista nenhuma barreira ou que elas sejam minimizadas o máximo possível para que todos possam acessar o currículo e aprender juntos. O que não significa que todos vão aprender ao mesmo tempo, nem do mesmo jeito, né? Cada um vai aprender Sim. no seu tempo e do seu jeito. Isso a gente não tem como interferir, porque não é só em relação às pessoas com deficiência, é em relação a todos nós Sim. e a diferença É. que nos compõe. Então, dando um exemplo prático, aí eu queria comentar uma vez um professor de matemática que me contou esse caso e eu achei sensacional. Ele me disse que ele estava tentando ensinar raiz quadrada e que ele estava com muita dificuldade porque ele tinha um estudante cego e o estudante não conseguia entender o conceito porque é um conceito muito abstrato e ele estava ensinando há 2 aulas já desenhando no quadro e Sim. falando, né, para um estudante que não tinha o recurso da visão, então ele ficava só com o que o professor estava falando e não tinha nenhum outro apoio para aprender. E aí o professor, enfim, ficou em casa matutando, pensando o que ele podia fazer, até que ele teve a ideia e levou uma outra abordagem. De novo, a educação inclusiva nessa perspectiva da diversificação das práticas pedagógicas. Isso que é inclusão na escola. Então ele falou, eu não vou dar aula no quadro hoje, eu vou levar um tabuleiro de pinos. As pessoas podem encaixar os pinos nesse tabuleiro. E aí ele chegou para a Uhum. turma e falou, turma, todo mundo vai hoje brincar no tabuleiro. É o seguinte, eu vou falar um número e quando eu falar esse número, vocês pegam o número equivalente de pinos e tentam fazer uma base quadrada no tabuleiro, uma raiz quadrada. Se a base Sim. ficar quadrada, esse número é a raiz quadrada. Se a base não formar um quadrado, esse número não é raiz quadrada. Então vamos lá, número 3. Número 3 forma uma base quadrada? Não, 3 não dá, não. Então 3 não é raiz quadrada. Número 4 forma? Não, número 4 forma. Então 4 é raiz quadrada. E assim ele foi ensinando. O estudante cego aprendeu
Ele foi sim. tateando e os demais aprenderam juntos. Inclusive, ele teve depoimentos do tipo: "Ah, professor, agora que eu entendi de Agora eu verdade entendi. o que é raiz quadrada." Sim, É a prova de que a diversificação na prática pedagógica é benéfica para a turma toda, é boa para a turma toda, né? Todo mundo aprende sim. mais e melhor quando a gente E pode. para o professor também, né? Exato. Não é fácil, né, Rose? Eu fico Não é imaginando fácil. isso, né? Deve dar uma Não. angústia, você deve ficar pensando várias coisas, mas a hora que você É acerta, que leva e que dá certo, deve ser uma realização incrível. uma realização, né, máxima da vida do professor, porque realmente para o professor, né, é o que eu falo para as professoras da minha filha. Minha filha voltou para a escola agora no começo do ano, né? E ela está ainda no jardim, né? Que ela tem 2 anos e meio. Uhum. E eu falo que assim, é difícil, mas é um desafio que é maravilhoso, assim, quando elas chegarem no final do ano, né? Que virem assim, que a Melina aprendeu aquilo que elas se propunham a ensinar, é uma realização maravilhosa, né? Eu acho que para todo professor. Exato. Então é muito gratificante. Eu acho que é desafiador, mas no final é gratificante demais, né? Ah, é muito. Eu que estou aqui É. com a Alice, né, assim, tentando apoiá-la no processo de alfabetização. Semana passada ela escreveu a primeira palavra dela. Nossa, é uma emoção, né, assim, que dá pra gente, porque a gente conseguiu acessar uma técnica que era possível para ela, que fazia sentido para Uhum. ela. Porque ela não consegue ir lá e escolher uma letra e colocar. Então, como que é possível? E aí isso tem muito a ver também com a educação inclusiva, porque a gente só vai pensar em maneiras de fazer porque a gente presume competência daquela criança. Seja qual for aquela criança, ela é capaz de aprender. O que precisa ser ajustado é a técnica, o método, a Sim. abordagem, né? Nunca imaginar ou presumir alguma coisa que não seja que ela é capaz de aprender. Então, no caso do E ajustar a expectativa também, né? Que a gente também. é, Acho que é importante a gente nunca esquecer da expectativa também que a gente cria, né? Assim, ela não vai aprender e ela também não vai chegar naquilo que a gente talvez tenha idealizado, né? Mas mas eu acho que também isso vale não para tudo. presuma que ela não tenha capacidade. Isso, vale para tudo, É. com certeza. Então, assim, eu fico, né, com ela, no caso, eu faço assim, eu vou mostrando as letras e falando, então ela tem a pista auditiva e visual. Só que eu que mostro A, B, C, D, quando chegar na Uhum, letra que você quer, você me sinaliza. E aí ela sinaliza, eu quero S, que foi a que ela escolheu. S, ótimo. E agora, o que que você quer? Vogal ou consoante? Se for vogal, joga a cabeça para a direita. Se for consoante, joga a cabeça para a esquerda. É vogal. Então é é. A, Ela é e não verbal. não verbal. Ali, não verbal. Não verbal, não mexe as mãos, não mexe os pés com intenção para pegar assim. Então, veja bem, Uhum, e ela escreveu suco, é, pediu suco. E pediu escreveu sim. várias outras coisas já nas últimas É, semanas. Assim, por varredura, eu vou falando, né? E aí ela vai escolhendo as letras. Então, tem jeito. A gente aqui precisa aprender que jeito que é. sim, e nunca desistir, né? Se um jeito não deu certo, procura Tem outro. outro. Vai sempre, vai ter um jeito. Talvez ela não vai escrever uma frase gigantesca, mas pelo menos vai aprender a escrever algumas palavras, né? Ou Eu falar. acho que ela vai escrever o que ela quiser. Sim, não, eu Talvez eu digo a seja. criança de maneira geral, ou a pessoa de maneira geral. Talvez ela não vá fazer aquilo tudo que a gente espera, mas a gente tem que dar todas as ferramentas, né? E acreditar que ela vai chegar no potencial dela. Dela, no máximo dela, É, exatamente. Vai. é. Nessa mesma semana, ela escreveu assim também, né? Eu falando e ela indicando qual letra queria. Ela escreveu pai da tarde. Na verdade, ela escreveu tarde e eu entendi que era tarde. E aí eu fiquei, parecia que não fazia sentido. Eu falei, Uhum. uma frase estranha, pai da tarde.
ai, que estranho, não fez o menor sentido. De repente me caiu a ficha. O pai dela tinha saído para levar a mãe dele, a avó dela, para vacinar. E era final da manhã, assim. E aí Ah, eu entendi, né? E aí eu perguntei, eu falei, ah, filha, eu tô aqui. Isso assim, uma hora depois é que me caiu essa ficha. Eu falei, aham, cadê, filha? Eu tava pensando, você escreveu pai da tarde. Por acaso você tá querendo perguntar se o seu pai vai estar em casa de tarde, se ele volta à tarde e tal? E aí ela hum, disse que sim, né? Eu mostrei lá as fichas, ela disse sim. Eu falei, ah, então era isso, né? Quer dizer, a gente também precisa duvidar de que a gente entendeu às vezes, né? Não fez sentido sim. para mim. Aí eu fiquei com aquilo e depois falei, não, tinha sentido aqui, eu não Tinha estava sentido. entendendo, né? Então, enfim, é um processo muito bonito, porque todo mundo aprende, né? Ela aprende, eu aprendo, Sim, eu ensino e ela também ensina, né? Nós aprendemos sim. e ensinamos mutuamente. A gente evolui bastante, né? É. Eu, a minha filha ontem, a Melina ontem foi, ela também não é verbal, né? Ela não aponta, ainda não tem comunicação, assim. Mas ontem ela queria dormir, aí ela ficou andando pela sala, foi atrás do pai, foi atrás de mim, assim, aí ninguém deu muita atenção, de repente ela pegou e foi pro quarto dela. Aí o pai me perguntou, cadê a Melina? Eu falei, fui lá pro quarto. Aí a gente foi ver, ela estava deitada na cama. Oh, Ela deitou na cama e dormiu. Dormiu só. Ela estava com sono, ninguém deu atenção para ela. oh, meu Deus. Aí ela foi, deitou na cama e dormiu. Eu achei aquilo maravilhoso, fantástico, né? Porque assim a gente está começando a perceber a comunicação dela. Então, Exato. quando ela tem fome, ela vai na cozinha. Quando ela tá com sono, quem põe ela para dormir geralmente é o pai, então ela vai atrás do pai e fica em cima dele. Então a gente está começando a perceber essas comunicações. Aí ontem a gente esperou para ver o que que ela ia fazer, né? Aí ela foi e deitou na cama. Mas foi maravilhoso, assim. Exato. Mariana, a A gente, comunicação ó, é muito rica, né? Só é, comentar isso. A comunicação também não está apoiada só na oralidade. E é por isso que a gente precisa ver sim, as formas de se comunicar, né? Estou aqui, ó, é. falando nisso, a pasta de comunicação da Alice aqui, ó. Com todos Ah, é os muito signos. legal. E aí ela não aponta, então eu vou fazendo a varredura. É isso, é isso, é isso. Vou lendo para ela. Não tô Sim. lendo o que está escrito, por isso não tô lendo. Mas, e ela vai escolhendo o que ela quer. São várias situações aqui, ó. Então, Sim, isso é maravilhoso. É o que a gente já vai começar, está começando a trabalhar com a Melina, né? Mas ela ainda tem outras coisas ainda para trabalhar tá antes. muito pequenininha ainda. Não, ela tem que compreender primeiro, né? Que ela ainda não compreende. Mas a comunicação alternativa, a André até colocou aqui, a gente falou sobre comunicação alternativa numa live com uma fono, porque as nossas crianças são, na grande maioria, não verbais, né? Então é um recurso para a gente bastante importante. É, são não oralizadas, né? É, Não é não verbal. não, Não não verbal, é não verbal. não. É, a É gente não fala não oralizado. verbal, não oralizadas, Não né? oralizado. Isso. É. Mariana, a conversa foi maravilhosa. A gente já passou de uma hora aqui e a gente nem percebeu, porque agora o Instagram não derruba mais por uma Meu hora. Deus, amiga. Já. Eu tô cuidando do tempo aqui, mas você estava falando, estava uma delícia que eu não tive coragem de falar, olha, já deu tempo. E Passou. assim, eu queria de novo te agradecer demais, adorei a conversa, todo mundo adorou aqui, muitos corações, muitos comentários. Eu peço desculpa que eu não consegui nem ler os comentários aqui, mas ó, maravilhosa, adoraram suas falas. E só que eu queria ainda pedir mais um pouquinho do seu tempo para você falar sobre o coletivo Ellen Keller, Sim. né? Que você faz parte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Olha só como o mundo, né? Ele conspira, né? O meu marido é primo da Mila de Oliveira, que também faz parte do Ellen Salvador. Keller, E lá de de Salvador. Salvador. Sim, é, meu marido é baiano.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, só para finalizar. Então, muito obrigada. Obrigada a todos aqui, mas espere um pouquinho que ela vai falar sobre o coletivo, que é muito interessante. Sim, a Mila é muito querida, uma pessoa que eu gosto muito. Então, o coletivo feminista Ellen Keller é um coletivo de mulheres com deficiência. Nós somos hoje, acho que, mais de 60 mulheres com deficiência, de vários lugares do país, com várias características, condições diferentes. Uhum, E é bem, pelo menos para mim, é um lugar muito importante para eu me entender e me afirmar como uma mulher com deficiência, para eu me identificar os lugares em que eu vivo situações de opressão, nos lugares em que a minha filha vive situações de opressão, sim, e para a gente estar juntas, né, em rede, pelas reivindicações que são importantes para nós enquanto grupo duplamente excluído, né? Quando a gente pensa na perspectiva de gênero, que são só mulheres, e de deficiência, uhum, a gente também podia trazer a perspectiva de raça e de classe para pensar a necessidade e a urgência dessas pautas todas. Então, ele também tem um perfil aqui no Instagram, que é Coletivo Feminista Ellen Keller, quem quiser acompanhar lá. Tem algumas informações que são disponibilizadas lá, tem o guia que foi escrito pelas companheiras do coletivo, é um guia de direitos das mulheres com deficiência que eu recomendo muito, principalmente para as famílias. legal. Né? Nós, familiares, muitas vezes reproduzimos o capacitismo sem perceber, então o guia nos ajuda muito também nesse sentido. E é isso, também quero agradecer muito, Rose, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade aqui nessa conversa. Espero que a gente possa seguir juntas aí pelo caminho. A gente que agradece e espero que você possa voltar aqui também para a gente falar sobre o capacitismo, que é um assunto muito importante para a gente também, né? Sim, sem dúvida. Quando quiser. Legal, e eu vou deixar o Instagram da Mariana lá, então sigam a Mariana também, que ela tem bastante coisa interessante para todo mundo. Isso. Legal, gente, obrigada. Um Obrigada a você. beijo grande. Beijo, boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu